Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Alberto Pereira, demitiu-se do cargo. Centro de Formação Profissional de Budo vai passar a formar marinheiros e pescadores. Técnicos nacionais terminam a formação sob gestão de crise em matéria de segurança aeroportuária. A todos, muito boa noite, bem-vindos ao Telejornal. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Alberto Pereira, demitiu-se do cargo. Espero salvaguardar a minha imagem, a imagem do Governo, sobretudo a imagem do nosso país, disse Alberto Pereira em declarações à imprensa esta sexta-feira. Recorde-se que há 3 dias o Ministro recebeu uma delegação da Guiné Equatorial, onde se pronunciou sobre a cooperação ao nível da CPLP, particularmente com Angola e Portugal. Após ter tomado conhecimento das matérias produzidas pelos órgãos de comunicação social relativa a um encontro que teve lugar no dia 25 de julho com uma delegação de profissionais da Guiné Equatorial que se encontra no país para efeito de intercâmbio e aprendizagem da língua portuguesa, atendendo que, infelizmente, houve aproveitamento da parte do conteúdo de uma conversa que mantive com os mesmos, havendo sido produzidas de maneira descontextuadas aos seus propósitos, vem esclarecer o seguinte. Primeiro, lamentar profundamente a tentativa de aproveitamento por parte de sectores devidamente identificados e refutar os atos e práticas que em nada abona a boa imagem de São Tomé e Príncipe e as boas relações bilaterais e multilaterais com a República de Angola e a República Portuguesa. Segundo, reconhecer o grande apoio e contributo e a disponibilidade manifestada por todos os Estados-membros da organização na concretização dos nobres objetivos da comunidade e, mais especificamente, a República de Angola e a República Portuguesa em todo o processo organizativo e nos preparativos para a realização da 14ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP. Terceiro e, finalmente, por ter consciência da gravidade da situação e assumindo as minhas responsabilidades, decidi remeter ainda hoje uma carta à Sua Excelência, o Senhor Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, colocando o meu lugar à disposição. Nesse sentido, espero salvaguardar a minha imagem, a imagem do Governo e, sobretudo, a imagem do nosso país. Caberá à Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, a decisão final. O Centro de Formação Profissional de Budo vai passar a formar também marinheiros e pescadores. O primeiro curso sobre a segurança e sobrevivência básica marítima arranca na primeira semana de agosto. Para efeito, o Centro rubricou esta sexta-feira um protocolo de parceria com o Instituto Marítimo e Portuário, IMAP. Há muitos marinheiros são-tomenses que são desembarcados em alguns portos internacionais porque não possuem certificação na área de segurança básica marítima. Nós sabemos que eles têm conhecimento de navegação, têm conhecimento de natação, mas, portanto, por falta de certificação, eles são desembarcados. Situação que preocupa o Instituto Marítimo e Portuário, que, no entanto, já encontrou uma solução para o efeito. A partir de agosto, os marinheiros e pescadores vão começar a ser formados pelo Centro de Formação Profissional de Budo na área de segurança e sobrevivência básica marítima. O protocolo entre as partes foi rubricado esta sexta-feira na presença dos titulares do trabalho e das infraestruturas. Este acordo, sim, irá permitir que os marinheiros pescadores tenham uma ferramenta fundamental, que é a segurança e sobrevivência no mar, porque a nível do padrão internacional
qualquer marinheiro ou pescador a trabalhar no bordo do navio terá que ter estes requisitos mínimos. 60 marinheiros e pescadores já estão inscritos no primeiro grupo de beneficiários desta formação para a empregabilidade, que arranca na primeira semana de agosto. Estamos a fazer uma formação para quem já tem experiência. Portanto, estamos a dar-lhes melhores ferramentas de conhecimento, de salvaguarda, de proteção, como lidar com situações de catástrofe no mar. Então, portanto, eles vão, durante esses 40 dias, aprender coisas novas para também terem essa certificação e apresentar nos portos onde eles forem ancorar. Está previsto ainda, no âmbito do protocolo, o curso de inglês prático como língua de trabalho para marinheiros. Nesta primeira fase, a formação de marinheiros e pescadores na área de segurança e sobrevivência básica marítima tem o financiamento de 14 mil euros, garantido pela Agência Nacional de Petróleo. Polícia Judiciária detém 3 suspeitos de crime de roubo a residências. O Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas visitou esta sexta-feira algumas parcelas nas localidades de Ponta das Palmeiras e Pinheira para se inteirar dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos pelos agricultores e empresários locais. Bom Jesus aproveitou também para visitar o aviário de Pinheira. A devolução das infraestruturas deste aviário em Pinheira se deveu a 2 fatores primordiais, segundo o responsável administrativo da empresa que fazia a sua gestão. O motivo prende-se pelo facto, devido ao investimento que é avultado e, sobretudo, da questão como sabe, há questões de termos de concorrência daquilo que é importado, faz que a produção nacional ficamos aquém em termos de preços. Daqui que é preciso repensar sobre a estratégia de forma que fomentasse mais tudo que é a produção local, porque não conseguimos muitas vezes, em termos de quantificar ou em termos de preços, face àquilo que é importado. E daí que não nos compensa e, sobretudo, aquilo que é feito em termos de investimento e é preciso realmente repensar aquilo que é o local e pensar mais e ver forma daquilo que seja mais rentável para o próprio Estado. Daí que tivemos que fazer a entrega desse espaço. A infraestrutura da aviário que foi entregue hoje, nós vamos procurar encontrar parcerias com o privado para poder entregar, para poder melhor dar um tratamento, dar um melhor serviço a esse aviário. Como nós sabemos é que as infraestruturas já existem, precisa de pessoas para poder trazer um valor a elas. Nesse caso, o aviário que está ali precisa de alguém que queira investir para colocar lá galinhas. É um lugar que tem espaços para galinha, para porcos e não só. E nós vamos ver como é que encontramos alguém que possa cuidar bem disso, porque isso é uma infraestrutura, é algo que pertence ao Estado, mas também é algo que deve dar um contributo e não pode ser um peso para o governo, porque nós sabemos que o país carece de grandes dificuldades ao nível financeiro, mas nós também acreditamos que o desenvolvimento do país deve partir daqui com as coisas que existem. Depois, Abel Bom Jesus foi visitar a comunidade de Ponta das Palmeiras, propriedade do médio agricultor Guilherme Mota, para conhecer de perto as atividades do empresário agricultor na área. Para agradecer, é sempre bom e oportuno ter uma visita de dirigentes para efetivamente no terreno eles constatarem o que está sendo feito, o que trabalha, a terra, na verdade, e os investimentos que a terra requer, que são precisos para manter a terra produtiva, e uma série também de dificuldades que todos nós enfrentamos, desde não só os pequenos agricultores, mas também as médias e as grandes empresas. Isto é um tronco comum, que não é um tronco comum que é a agricultura, e as dificuldades são quase iguais para nós todos, embora em dimensões diferentes. Bom Jesus também reuniu com os agricultores de SECAC 11 para interagir e conhecer melhor os seus trabalhos e como apoiar na resolução de algumas dificuldades. Nós temos dificuldade aqui de situações mesmo entre companheiros, agricultores. Outro
tentam criar animal para invadir a parcela do outro. Nós temos dificuldade também de estrada e agricultores aqui reclamam sobre também a água para irrigação e outros trabalhos. E estrada também, quer dizer, as dificuldades são enormes. Dificuldades que se agudizam com a maior preocupação dos agricultores e do governo, que é o roubo nas parcelas. Segundo Bom Jesus, mecanismos estão sendo criados para colmatar esta situação. Nós estamos a melhorar algumas ações para poder dar cobro a essa questão de furto nas parcelas, como forma do processo ser mais célere. Porque o que acontece é que, mesmo existindo a lei, mas o processo é um processo muito lento. Isso é que faz com que os infratores cometem essas infrações e continuam impunes e acabam no esquecimento. Isso é que, quando o caso chega à barra da justiça, já passando 3, 4, 5 anos. Mas com esse novo input que o governo está a trabalhar, vai facilitar. Assim que o indivíduo for pego, ele será conduzido ao Ministério Público, o Ministério Público ao Tribunal, para ser julgado de forma mais célere. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca visita as comunidades de Pinheira e Ponta das Palmeiras para conhecer as atividades dos agricultores. O advogado da empresa Redux, Guilherme Posser da Costa, deu hoje uma conferência de imprensa para afirmar que a Secretaria do Tribunal Constitucional negou pela terceira vez a entrega de uma petição. O advogado do Melo Xavier pretendia apresentar um recurso de arguição de nulidade do acórdão que foi preferido pelo Tribunal Constitucional, que restituiu a fábrica aos irmãos Monteiro. O conteúdo dessa intervenção foi reforçada com um incidente que acabou de acontecer há menos de 10 minutos no Tribunal Constitucional, quando me foi negado a entrega deste recurso junto à Secretaria daquele Tribunal. Do que já me foi dado a conhecer e da experiência que disponho, é a primeira vez que me vejo confrontado por 3 vezes com a recusa de um órgão de soberania, os tribunais, nesse caso o Tribunal Constitucional, que faz parte do nosso Estado de Direito democrático, de recusar e de negar o direito que têm todos e quaisquer cidadãos santomenses de apresentar petições ou outro tipo de requerimentos para análise dos órgãos do Estado. Eu pretendia apresentar este documento, que é uma arguição da nulidade do acórdão que foi preferido pelo Tribunal Constitucional, mas chegado lá, pela terceira vez, eu digo terceira vez, porque a primeira vez foi na presença do meu cliente, Dr. Melo Xavier, sócio-gerente da Arazema. Na segunda vez foi quando lá levamos um requerimento também para reportar os fatos que tinham acontecido numa anterior recusa, e desta vez, pela terceira vez, também me é recusado o recebimento pela Secretaria do Tribunal Constitucional de um recurso ao acórdão produzido por esse tribunal no âmbito do já conhecido processo da cervejeira Rosé. Vera Lombá foi eleita no dia 22 de julho como a nova secretária-geral do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, com 330 votos a favor.
A eleição deste ano abrangeu os membros do sindicato de todo o país e para falar deste sindicato e dos projetos do Simples Step, temos em direto neste telejornal a sindicalista Vera Lombá. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Vera Lombá foi eleita com 330 votos, o que corresponde a 54,5% dos votos de 2.000 associados. Em que contexto é que surgiu a sua candidatura? Bem, surgiu pelo facto de o atual secretário-geral cessante não querer continuar e então no grupo decidiram que tínhamos de ter um candidato. Então acharam que devia ser eu e com muita insistência acabei aceitando. Sim, e o que é que os associados podem esperar de si, os professores e educadores de São Tomé e Príncipe? Bem, da minha parte, claro, sempre defender a classe dos professores, né? Sempre os direitos e interesses dos professores vão estar sempre em primeiro lugar. Transparência, que foi uma coisa que muitos reclamaram ao longo do outro mandato, do anterior mandato. Vai haver transparência, isso vai haver de certeza. E também vai haver possibilidade de ouvirmos todos os professores nas suas reclamações, nas suas necessidades e procurar junto do Ministério e do Governo tentar resolver ou dar solução a grande parte dessas reclamações ou desses problemas. Sim, falou dos direitos e dos deveres dos professores. Em cima da mesa, quais são as prioridades para o seu mandato? De momento, portanto, nós quando fizemos a nossa campanha, nós apresentámos um grupo de projetos, objetivos que nós tínhamos para estes próximos 3 anos. E, claro, entretanto, durante a campanha, visitámos algumas escolas e vimos que há alguns problemas, muitas reclamações. Então, o que é que nós decidimos? Vamos, quando tomar posse, quando começar o ano letivo, passar pelas escolas, ouvir novamente os professores, tentar perceber quais são os problemas e fazer um grupo de problemas e de reclamações para depois, junto do Ministério ou do Governo, nós podermos ver o que é que se pode fazer em relação a essas situações. Sim, Vera Lombá, como dizia, vem da atual, ou seja, da direção cessante, conhece de antemão a situação dos professores. Se eu lhe perguntar agora, qual é a situação dos professores, as condições de trabalho existentes, existem? Situação dos professores. Profissionalmente, há muitos problemas. Por exemplo, condições de trabalho. Os professores têm condições de trabalho muito precárias. As salas de aulas têm problemas, muitas salas de aulas chovem. Os quadros para os meninos, mesmo para os professores, não são os melhores. Mesmo o espaço, as carteiras, as mesas não são os melhores. Os alunos não têm manuais. As escolas têm problemas de casas de banho, falta de água. Portanto, há problemas muitos e sérios que vamos tentar todos resolver, pelo menos com o Governo nesse tempo todo, ver o que é que se pode fazer para a resolução destes assuntos. Sempre o Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe debateu sobre o estatuto de carreira e a melhoria salarial. Nesta altura estão todas satisfeitas essas exigências? Não, nunca, em princípio nunca irão estar sempre satisfeitas, não é? Porque o salário nunca é aquele salário que o profissional deseja. E, claro, nós até este ano já sabemos que não vamos ter aumento em princípio, não é? Mas há um momento que esse aumento terá que ser. Claro que podemos não reclamar um aumento de salário, porque já ouvimos dizer que não há dinheiro, mas há um momento que nós vamos ter que reclamar sim, porque as nossas condições de vida, o custo de vida, a inflação, tudo isso tem aumentado e há anos que nós não temos aumento de salário, nenhum salário digno que nos faça sentirmos, pelo menos, dizer, bem, agora eu espero, sem reclamar. A senhora sindicalista, há um dado que é adquirido, sobretudo as pautas já foram publicadas, sobretudo ao nível da matemática, dos 300 alunos, só cerca de 18 tiveram positiva. Como é que olham para esta situação? É uma situação crítica? Aonde é que está o problema? O problema está nos alunos ou está nos professores? Nos alunos e nos professores. Nos alunos, nos professores, no sistema, na forma como a matemática possivelmente talvez é ensinada. E para mim, eu acho que esse problema vem desde trás, primária, primeiro ciclo, depois segundo ciclo, até chegar ao secundário. Eu acho que é um problema sério que o Ministério, juntamente com os professores, deviam tentar
ver, porque é inaceitável que em 300 alunos, né? Sim. Só 18. É muito mau. É muito mau. Concomitantemente a isto, muito recentemente foi divulgado um estudo de que dá conta de que há má prestação dos professores na sala de aula. Como é que analisa esse aspecto, esse diagnóstico? Esse diagnóstico, eu não sei, não posso responder muito sobre isso, porque eu mas certamente já ouvi falar. Já ouvi falar, mas eu acho que não deve ser não é tão certo assim, que muitos professores, que os professores não deem aulas ou que faltem ou que seja. Não. Há alguns sim, pode haver sim, alguns, somos humanos, alguns que naturalmente talvez um pouco frustrados, um pouco desiludidos com a situação, estejam menos atentos ao seu trabalho, mas que todos, ou que se inclua todos, eu acho que isso foi um bocado... Certamente que são aspectos a considerar nesse mandato ao longo dos próximos anos. Sim, claro. Vamos junto do governo tentar perceber o que é que aconteceu e se, na realidade, o governo tiver razão, vamos tentar ajudar a resolver. Ok. Muito, Vera Lombard, muito obrigado por ter vindo aqui ao Telejornal e em síntese explicar o que será o seu mandato ao longo dos próximos anos à frente da Sinterstec. Obrigada, eu. Pouco mais de 20 representantes da ENASA, das companhias aéreas, da aviação civil e da Polícia Nacional e dos Bombeiros concluíram esta sexta-feira um ateliê de formação de cerca de uma semana sobre a gestão de crise em matéria de segurança aeroportuária. A formação teve o patrocínio do Biro Regional da Organização da Aviação Civil Internacional. No centro das atenções estava a elaboração de um plano de gestão de crise. Durante 5 dias foram compartilhados conhecimentos e discutidos estratégias para enfrentar uma eventual crise nos aeroportos do país. Foi a troca de experiência e conhecimento e também uma formação a qual, a nível de Santo Tomé, nós não tínhamos, que se trata da gestão de crise. E pronto, no fim eu vejo que com os conhecimentos que adquirimos da formação, nós devemos, nesse momento, criar todas as condições que possamos também criar o nosso plano de gestão de crise. Cláudia Rocha é chefe do Departamento de Navegação Aérea no aeroporto Nuno Xavier. Defende que é necessário ter meios e conhecimentos para antecipar os complexos desafios que acontecem nos aeroportos. Nos permitiu de conhecer os aspectos necessários que é para a criação do plano de gestão de crise e também saber quais são os intervenientes diretos, porque pronto, nós estamos no aeroporto e não há um serviço serviço que trata desses aspectos. Se, por exemplo, eventualmente acontecer que informam, o controlador de tráfego aéreo informa que há um avião e que há uma alerta bomba, tínhamos que ter um serviço que respondesse a isso. E essa formação nos permite também saber que não devemos deixar as coisas acontecer, que para depois nós temos que estar preparados, antecipar. A formação teve o patrocínio do Escritório Regional da Organização da Aviação Civil Internacional, OACI, que enviou para a capital santomense 2 peritos africanos para ministrarem este ateliê de formação. Em primeiro lugar, é preciso saudar a seleção dos participantes. Como sabes, quando há uma crise, são vários os autores que devem participar na gestão desta crise. É por isso que os participantes foram companhias aéreas, polícia, ENASA, aviação civil, seguranças e bombeiros. Portanto, tínhamos toda a gente que pode falar sobre a gestão de crise a nível do aeroporto. Abordamos a necessidade de haver um plano de gestão de urgência, bem como um plano de gestão de crise ao nível nacional ou ao nível de cada aeroporto. Falamos dos elementos essenciais que compõem cada plano de gestão de crise. Passamos em revista o exercício
da elaboração desse plano de gestão de crise, como se elabora um plano desse e quais são as etapas. Esta formação acontece no quadro da assistência da OACI aos Estados-membros e representante dessa instituição considera que o país tem as condições mínimas necessárias para fazer face a situações de crise aeroportuária. Com certeza posso garanti-lo, porque a ENASA, que faz a gestão dos aeroportos, já dispõe de um plano de urgência ao nível dos aeroportos, o que faz com que, à luz daquilo que aprendemos, trata-se simplesmente de melhorar esse plano de urgência que já existe e os dispositivos para gerir a crise também existem. O presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Aviação Civil congratulou-se com a realização do ateliê, concluindo que todos os participantes saem preparados e conscientes da importância do evento. O que foi vivenciado aqui não pode ser visto como o fim, mas sim como o começo de uma jornada contínua de aprendizagem e melhoria. A partir de agora, cabe a cada um de nós levar adiante os ensinamentos aqui adquiridos e aplicá-los nos nossos ambientes de trabalho, de modo em que, a breve trecho, seja possível que o país disponha de um plano nacional de gestão de crises. António Lima agradeceu à OACI e ressaltou a importância de trabalho em equipa ao nível dos serviços que respondem pelos aeroportos. Agradeço imensamente à Organização Internacional de Aviação Civil e a todos os palestrantes e facilitadores que trouxeram seus conhecimentos e compartilharam as suas experiências durante este período. Foram fundamentais para o sucesso deste ateliê e para a ampliação do nosso entendimento sobre esse tema tão crucial. Por fim, quero ressaltar a importância da cooperação e do trabalho em equipa. Crises podem ser superadas com mais eficácia quando estamos unidos, compartilhando informações, ideias e apoiando uns aos outros. O Instituto Nacional de Aviação Civil organiza ateliê de formação sobre gestão de crise em matéria de segurança aeroportuária. PNUD fez a apresentação técnica do programa para São Tomé e Príncipe 2023-2027 aos parceiros. A gestão de riscos é uma das inovações deste ciclo de programas. Depois da apresentação ao mais alto nível, o PNUD faz a apresentação técnica do seu programa para os próximos 5 anos aos parceiros com vista a explicar o conteúdo das ações previstas e o que é esperado dos mesmos. O assistente do representante residente esclarece em que consiste este novo programa. Basicamente, o programa do PNUD, Programa de Cooperação do PNUD, ele está alinhado com o plano estratégico do PNUD a nível global. Depois há uma oferta para a África também do PNUD e a nível nacional o sistema das Nações Unidas, através do senhor coordenador residente, portanto, estabeleceu um quadro de cooperação que foi assinado com o governo. E na base dessas diretrizes é que nós também estabelecemos, portanto, o nosso programa, que normalmente é um programa que é estabelecido em resposta às prioridades nacionais. São 4 as prioridades alinhadas entre as agências das Nações Unidas e o governo santomense, nomeadamente sistemas sociais inclusivos, ação climática, recursos naturais e energia, crescimento verde e azul e instituições transparentes e responsáveis. Neste ciclo, com o objetivo de não deixar ninguém para trás, o PNUD, por exemplo, propõe
trabalhar na área de apoio à criação de empregos decentes para mulheres e jovens, por exemplo, trabalhar na área das mudanças climáticas, de resposta às mudanças climáticas, trabalhar na área de energias renováveis, porque o país tem um compromisso internacional de reduzir as suas emissões até 2030 e isso só se consegue fazer se se conseguir reduzir as emissões. E uma das formas de reduzir as emissões é, portanto, passar a produzir energia elétrica por fontes renováveis. Portanto, essas são dentre outras, mas nós temos um grande enfoque também, que vamos continuar a trabalhar na área da justiça. Portanto, o que se pretende é que até ao final do programa que haja uma justiça que possa ser mais acessível e assertiva para todos. Portanto, os participantes consideram o exercício de extrema importância. Acho que este ateliê, tendo em conta a visão do PNUD 2023-2027, é bastante inclusivo, bastante interativo. Os eixos escolhidos, que é a economia verde, a economia azul, também um pouco a digitalização e a questão dos direitos humanos, vão de encontro àquilo que está em linha com o programa do governo, que está em linha com os ODS, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está em linha com próprias reformas que as Nações Unidas estão a fazer para ser muito mais expedita, tendo em conta os desafios hoje das alterações climáticas e não só. Por isso, eu acho que tem sido bastante progressivo e evolutivo. Os participantes destacam as inovações inseridas no novo ciclo de programas. Uma inovação é a gestão de riscos, aliás, a gestão dos portfólios, projetos mais expeditos, tem sido mais inclusivo. Portanto, nota-se muita inovação na visão, no planeamento, na coordenação. Há um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que, por vezes, passa de lado, que é o objetivo número 17, que tem a ver com o modo de implementação e o seguimento, né, e as parcerias, e que é bastante importante, porque numa questão de transferência de tecnologia, quando estamos a falar de economia verde, economia azul e a digitalização, há necessidade de fazer parceria. O PNUD explica tecnicamente aos parceiros são-tomenses as inovações do novo ciclo de programas para 2023-2027. Como dizia a declaração. A Polícia Judiciária prendeu 3 jovens suspeitos de cometerem crimes de roubo a residências no distrito de Água Grande e arredores. Os indivíduos serão entregues ao Ministério Público esta sexta-feira. São jovens que poderiam ter um destino diferente, mas preferem a vida do crime. Com várias passagens pela polícia, foram detidos por roubo às residências e na via pública. Esta sexta-feira, a TVS foi chamada para acompanhar mais um dos casos que esta instituição vem desvendando. Eles são de várias localidades. São de Água Arroz, Madre de Deus e mais, portanto, das zonas periféricas. E, como veem, até modus operandi está sendo de forma muito esquisita e duvidosa. Portanto, eles tendem a tendência, como vou dizer, a tendência é de assaltar pessoas com condições financeiras razoáveis, pessoas que eles sabem que contêm alguns bens, e é essa prática que eles têm estado a levar a cabo. E, sobretudo, monitorizando as pessoas que têm bem e que têm pouco agregado familiar. Entretanto, os supostos miliantes fazem o acompanhamento das vítimas, avaliam o cenário e, nas horas mortas, cometem tais crimes. Eles fazem um acompanhamento, e nas horas mortas perpetram o assalto. E têm cometido assalto de dia, à luz do dia. E daqui em diante, o que a polícia projeta fazer mais constante da sua operação?
a Polícia Judiciária, com fracos meios, poucos meios que dispõe, está determinada em não dar trégua à delinquência. No dia 10 deste mês, esta família sofreu um assalto na zona de Palha, no distrito de Água Grande, e os miliantes levaram consigo uma boa quantia em dinheiro, fruto de um empréstimo bancário. O ultimamente tem tido feito um empréstimo num valor tão acrescentado e ela, por infelicidade, foi assaltada por um indivíduo na zona de Palha, por um indivíduo chamado Pajó. Aquele Pajó vive no Mar de Deus e a sua esposa vive em Bombom. Levaram a minha mulher uma quantia de 38 mil dólares, que não é pouca coisa, onde o dinheiro já tinha um destino para dar com os meus filhos para a viagem a Portugal, tudo ficou cancelado. Aflito com a situação, Gedilson Muniz quer ver cumprida a lei. E o que deixa mais lastimado é que o indivíduo já foi detido, está aqui detido, já confessou perante PJ que ele levou a quantia de dinheiro, 38 mil, mas o que deixa mais indignado é que eu estou a ver que daqui a mais 1 hora ou 2 horas o indivíduo é capaz de ser solto, porque segundo as informações estou a ver que o Ministério Público vai entrar em greve e o indivíduo é capaz de ser libertado. Polícia Judiciária detém indivíduos envolvidos no crime de roubo e alerta a população a manter-se vigilante. Chefe da Guarda Presidencial do Níger proclamou-se presidente do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria. Notícia para acompanhar depois do intervalo. É o final, para si em especial, boa noite.